Bom dia, oitavo ano. Vou trazendo outros exemplos de regência verbal para você que está com dificuldade de compreender esse conteúdo. Quando a gente fala de regência verbal, é a relação entre o verbo e o seu complemento. O verbo é o regente, nós já estudamos sobre esse conteúdo, lembra? Ele sempre vai ser o regente. E o seu complemento é o termo regido. É aquilo que depende um do outro, né? O verbo, ele é a principal palavrinha do predicado e o complemento é o termo regido por ele, que também tem que vir junto com o regente para que ele tenha sentido, certo? Alguns verbos apresentam regências verbais diferentes porque eles podem mudar o seu significado. Olha o verbo agradar, por exemplo. Se eu agrado alguém no sentido de dar carinho, eu digo que agrado o cachorro, agrado o filho, agrado o gatinho. Tá vendo que o verbo agradar, quando tem o sentido de carinho, ele é um verbo classificado como verbo transitivo direto, porque ele não tem uma preposição. Agora, se eu falo agradar no sentido de ser agradável com alguém, a regência dele já muda. Ele agradou ao pai, agradou ao professor, agradou à professora. Tá vendo que o acraseado também é preposição? Então, quando vem preposição, a transitividade dele agora é outra. Ele é um verbo transitivo indireto. Tá vendo a diferença? Então, você tem que fazer uma perguntinha pro verbo na hora de saber qual é a transitividade dele. Por exemplo, o verbo visar, ele também tem outros sentidos. Se for visar no sentido de mirar alguma coisa para jogar, para acertar, ele pede regência transitiva direta, porque ele visou o alvo, visou a árvore, visou a parede. Então, se você faz essa perguntinha, visou o quê? Se for no sentido de ser algum objeto, algum lugar, tá mirando alguma coisa, não vai vir preposição. Portanto, ele é um verbo transitivo direto também. Agora, se for no sentido de desejar, ele vai visar, mas no sentido de desejar. Ele visou ao cargo. Ele visou a alguma coisa, né? Então, vamos colocar outro exemplo aqui. Ele visou a diretoria, que é o cargo, quer dizer, tá desejando o cargo de diretoria. Mesmo no feminino, no masculino, tá vendo? Não vai mudar. Se a gente mudar aqui para o masculino, você vai perceber que vai ficar o como artigo, visei o alvo, visei a árvore. A transitividade não muda. Só muda porque o verbo mudou o seu sentido, tá? Transitivos indiretos, certinho? O verbo, quando é no sentido de assistir, no sentido de ver, de cuidar de alguém e de morar, também recebe transitividade diferente. Assistir ao filme, no sentido de cuidar, assistir o menino, no sentido de morar, assistir em Niquelândia, eu assisto em Niquelândia. Traz transitividade diferente também. Portanto, o verbo assistir, ele traz regências diferentes quando ele muda o seu significado, tá? Assistir no sentido de ver, assistir ao filme, assistir ao futebol, então traz uma preposição, portanto ele é um verbo transitivo indireto. Se for no sentido de cuidar, o médico assistiu o menino, a criança, o paciente. Tá vendo que a gente muda o complemento e mesmo assim continua sem preposição? Então, ele é um verbo transitivo direto quando for no sentido de cuidar. No sentido de residir em algum lugar, morar em algum lugar, ele também é um verbo transitivo indireto. Assisto em Niquelândia, em Curitiba, em Manaus. A transitividade vai ser a mesma, mesmo mudando o complemento, porque ele vai estar nesse sentido aqui, de morar, tá vendo? Olha o verbo agradecer. Se for agradecer no sentido de fazer agrado, né, a alguém, no caso,
Agradecer por ter feito algo para mim, dependendo do complemento que você colocar, ele também muda sua transitividade, mesmo sendo no mesmo sentido. Ó, eu tô agradecendo ao padeiro, eu tô agradecendo o presente. Mas por que a transitividade dele muda? Porque o contexto está sendo mudado. Agradeci ao padeiro, transitivo e indireto, porque tem o auxílio de uma preposição. Quando eu digo agradeci o presente, transitividade direta, porque não tem preposição. E eu posso também transformar o verbo agradecer em transitivo direto e o verbo agradecer também pode apresentar dois objetos. Por exemplo, agradeci o presente da minha mãe. Ó, acrescentei outro objeto. Agradeci o presente da minha mãe ou agradeci o presente à minha mãe. Tá vendo? Dois objetos. Então, ele é transitivo direto e indireto. Não tem como você saber a transitividade do verbo se você não tentar colocar complemento nele, tá? Olha o verbo falar. O verbo falar, ele pode ter várias transitividades também. Só que aqui, dependendo do contexto que ele é inserido, ele pode ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. Olha a primeira opção. Ele fala bobagens. Fala bobagens, ligado diretamente ao objeto, então o verbo é transitivo direto. Falei com os alunos. Com quem eu falei? Com os alunos. Olha a preposição. Então, é verbo transitivo indireto, porque é ligado indiretamente ao objeto. Agora, se eu digo o bebê já fala, esse verbo falar agora não precisou de complemento nenhum, portanto, ele é um verbo agora intransitivo. Então, para descobrir a transitividade do verbo, a gente tem que escrever, a gente tem que fazer a perguntinha ao verbo: agradou o quê? A quem? Né? Visou o quê? Ou a quem? Então, depende muito do contexto para você saber da transitividade dele. Então, você precisa escrever, fazer a pergunta para o verbo, colocar exemplos depois do verbo, complementar esse verbo para que você saiba qual o complemento que ele exige e qual é a sua transitividade, certo? Conseguindo a transitividade, você vai saber qual é o tipo de regência verbal desse verbo, ok? Um abraço, qualquer coisa estarei à disposição.